Olá, boa noite para vocês, sejam todas bem-vindas. É muito bom estar aqui e eu quero hoje me desculpar e justificar porque eu demorei, porque eu tive uma falha aqui na internet e aí a gente, infelizmente, teve que dar uma atrasadinha, mas a gente está aqui firme e vai dar tudo certo, né? Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar uma coisa que é muito importante, que é como libertar a mulher poderosa que habita dentro aí de você e que às vezes você não está sabendo, tá certo? Seja muito bem-vinda. E lembra, você está lembrando de agradecer todos os dias? É isso que vai nos ajudar muito em todos os aspectos, tá? Então agradeça tudo. Agradeça, inclusive, as coisas que você ainda não tem, como se você já tivesse, tá? Afirme, já que a gente está falando de relacionamento, afirme, obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho, mesmo que ele não esteja exatamente do jeito que você gostaria, tá bom? Porque isso vai fazer diferença na energia, certo? E cuidado com o que você pensa, tá? Porque o pensamento, ele interfere na nossa reação, na nossa atitude, no nosso sentimento, né? E aí você tem que ter esse cuidado, porque senão você pode estar aí atrapalhando e afetando para que você não consiga o que você deseja, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós falamos sobre as principais coisas do relacionamento. E eu vou te mostrar e tenho te mostrado cada detalhe disso nas nossas lives, nos nossos vídeos, porque exatamente esse é o meu projeto, meu desejo, te mostrar o que você precisa fazer para as coisas melhorarem, tá certo? Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e vou te mostrar de verdade, já estou mostrando cada detalhe disso. E hoje, especialmente, como libertar essa mulher poderosa que habita aí dentro de você, tá certo? Virgínia, querida, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito bom ter você aqui. Bom, vamos lá então. Libertar essa mulher poderosa que existe dentro de você é você colocar para fora, né? Você liberar de dentro de você, se livrar da timidez, às vezes, que é o que te impede, né? De fazer aí o que você tem vontade, deixar as pessoas verem, deixar aparecer o que você tem de bom, o que você tem de melhor, essa mulher poderosa, essa mulher sensual que existe aí dentro, que existe dentro de todas as mulheres. E o que falta é ter coragem para mostrar essa mulher, para mostrar o que realmente existe dentro de você, né? E eu sei que não é fácil às vezes, mas nós vamos falar mais sobre isso aqui para você conseguir, tá certo? E o que é habitar, né, dentro de você? É aquilo que eu acabei de falar, né? Que habita dentro de você é o que você já tem, é que permanece dentro de você, é seu. Só falta você colocar para fora, entende? Já está em você. Você nasceu com isso. Não tem que se esforçar para ter. Então, é difícil quando a gente não tem as coisas e precisa se esforçar para ter. Não, você tem. O que acontece é que tem coisas, crenças, ideias, sentimentos, pensamentos que te atrapalham de, às vezes, colocar, né, essa mulher maravilhosa e poderosa que tem aí dentro de você para fora e mostrar para as pessoas o que você realmente é, né? Então, pensa nisso, tá? Você precisa. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu tô tendo um problema de internet hoje, gente, mas tá, parece que tá tudo certo. Pera lá, deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu ver o que vai dar aqui. É uma loucura que está acontecendo aqui hoje. Eu tive um problema de computador que queimou, com um problema da CEMIG, trocando um poste aqui. E eles vieram hoje para fazer uma verificação e acabou queimando parte do meu computador. E aí eles vieram aqui logo antes da nossa live. E aí
mudaram algumas coisas aqui, mexeram, e aí acabou que o meu login saiu aqui, eu estou logando de novo para poder dar certo da gente prosseguir com tudo aqui, mas está dando certo, já vai estar tudo ok, só mais um minutinho. Eu achei que nem ia conseguir, porque, sinceramente, hoje foi meio complicado. Foi de última hora que a internet voltou, enfim, mas está tudo certo. E vamos continuar então, né? Como a gente estava falando, essa coisa de, né, habitar dentro de você é o que existe em você, não precisa de esforço nenhum para isso, certo? E tem pessoas que acham que não, que fulana é maravilhosa, Beltrana é muito linda, muito sensual, muito aquilo, muito gostosa. Gente, essa mulher sensual, ela tá dentro de todas as mulheres, tá? E ela não depende de nada, não depende de ser bonita, de ter corpo bonito, de ter isso bonito, de ser assim ou assado. Não depende. Ela está aí. É só realmente colocá-la para fora, mostrar ela, tá certo? Então, seguindo aqui, é o seguinte: a sua mente e os seus pensamentos, né, na verdade, o que eles significam? A sua mente é a sua melhor amiga, na maioria das vezes. Mas, em alguns momentos, ela também pode ser a sua pior inimiga. Gente, já pensou nisso? Por quê? Porque ela pode te levar a fazer coisas que você vai sabotar a si mesma. E o que é sabotar? Sabotar é fazer coisas que não fazem bem para você. E é exatamente isso que acontece com todo mundo. Não é só a mulher, mas todas as pessoas têm isso, né? Por que acontece essa sabotagem? Essa sabotagem acontece porque você mesma acaba fazendo coisas que vêm na sua mente e que não são coisas boas para você. Principalmente quando você está com algum problema, você está com alguma dúvida, você está ansiosa. Acontece demais que os sabotadores, eles vêm e tomam conta. Porque eles vêm na sua mente e você começa a acreditar que aquilo é verdade. Só que aquilo não é verdade na maioria das vezes, né? E os sabotadores, o que eles são? Eles são seus inimigos. Eles são seus inimigos internos. Eles ficam ali guardadinhos aqui no seu subconsciente e eles vêm à tona e aparecem exatamente naquele momento que eles não poderiam aparecer, porque eles atrapalham. E o que significa isso? Esses sabotadores, eles são padrões mentais comuns que você tem. Coisas que geralmente você pensa para quase tudo. As coisas acontecem e você já pensa aquilo, porque você já tem aquele padrão de pensamento diante de determinadas situações. E aí é que mora o problema, porque você tem esses padrões e eles te impedem de pensar, de refletir em cada uma das situações que você vai vivendo e vai passando. E aí é que mora o problema, porque cada situação ela é de um jeito, ela vem em um momento, ela aparece num momento diferente e às vezes a gente tem que ter decisões diferentes para a gente lidar com isso, né? E com esses padrões, o que acontece? Você mesma se permite tomar as mesmas atitudes para coisas que não são as mesmas coisas. E aí o que acontece? Vai dar errado. E os sabotadores, eles aparecem demais, demais, demais. Quando a gente está com relação ao relacionamento, quando a gente está meio incomodada, meio cismada, aí é a hora que eles aparecem. E aí, gente, são crenças, são suspeitas. Crenças são coisas que a gente acredita que são verdade. Mas que a gente acredita isso desde lá para trás, a gente acredita nisso e a gente nunca parou para pensar se isso realmente faz sentido hoje ou não. Porque isso pode ter feito sentido lá quando você era criança, ou lá quando você era mais jovem. E, na verdade, hoje isso não tem significado nenhum. Mas acontece que elas vêm. E aí, como você não para pensar, você continua acreditando daquele mesmo jeito que você acreditava lá atrás, sem ter amadurecido, como se você tivesse num tempo atrás, né? E aí, sem refletir,
sem nada, é claro que não vai dar certo, vai dar errado mesmo, né? E aí, qual é a ação desses sabotadores sobre você? Eles agem contra você. Eles te levam para o caminho errado, eles te levam para a decisão errada. E é justamente aí que a gente tem que trabalhar, né? E existe, gente, o opositor dos sabotadores. E esse é o que a gente tem que ficar de olho nele, porque esse a gente tem que entender como lidar com ele, porque ele vai nos ajudar, certo? A gente chama ele de sábio. É como se fosse assim, aquela coisinha lá no fundo, assim, te falando. Você tá indo fazer isso, mas não vai, não. Não vai, não, porque vai dar errado. É mais ou menos assim, né? E como que ele funciona? O sábio, né? O opositor dos sabotadores, ele tem acesso ao seu conteúdo de pensamento, de crenças, de tudo aí que você tem, certo? E ele é o responsável por avaliar o que é que você está pensando, fazer uma reflexão sobre as suas atitudes, sobre as suas percepções, o que você está vendo. Então, é aquela coisa que te cutuca aqui na cabeça, aquela vozinha te falando ali, ó, você está pensando em comer isso, por exemplo, se você está numa dieta, mas não come não, porque isso aí não está certo você fazer isso agora não. E aí ele te faz refletir sobre as questões todas, sobre os problemas todos, né? Principalmente quando tem aí as crenças em relação ao marido, ao companheiro. Porque existe uma frase que é do senso comum, que fala que todo homem é sem vergonha, todo homem é mulherengo. Gente, isso é uma generalização que não é verdadeira. Alguém criou essa frase lá atrás e as pessoas continuam acreditando nela. Então, as mulheres se casam, mas elas continuam desconfiando do marido por longa data, né? Isso é verdade? Não é. Tem homens que são sem vergonhas e que vão trair? Tem. Mas são todos? Não. Porque não, nada nessa vida a gente pode falar que todo mundo vai fazer isso, né? Então, esse é um caso que não é todos os homens que vão fazer isso, certo? Então, é importante porque os opositores dos sabotadores, né, o nosso sábio, ele tá ali no cérebro, ó, analisando as nossas atitudes e nos ajudando a fazer a coisa certa, a não ficar colocando caraminhola na cabeça, porque tem muitas coisas que a gente vai pensando aí do marido e aí é complicado, né? Então a gente precisa fortalecer esses opositores, esse sábio que está aí dentro da gente, né? Porque tendo ele fortalecido, a gente vai conseguir ter melhores decisões, ter menos decepções, sofrer menos, e a gente vai fazer coisas com razão e não pela emoção. E nós mulheres, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a gente age muito mais pela razão do que pela emoção do que pela razão, né? Então, a gente precisa estar ligada nessas coisas aí, porque a emoção vem e a gente já fica a mil, certo? E como lidar com isso, então? Né? Os sabotadores, eles são como se fosse um fenômeno mesmo, assim. E ele acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas. Não tem ninguém que não passa por isso. Acontece com todo mundo, né? A questão é a gente saber realmente lidar com isso, né? Ver quais os sabotadores, né? Os sabotadores, então, são, por exemplo, a desconfiança do marido, achar que ele está traindo, essas coisas todas aí, achar que ele tem outra, enfim, achar que ele não gosta da gente, né? De você, enfim. E é saber qual é a força que cada um desses sabotadores exerce sobre você. Porque quando o sabotador exerce uma força muito grande sobre você, aí ele acaba te dominando, ele acaba fazendo você fazer a coisa errada mesmo. Então é preciso você parar para pensar na hora que você tem aqueles rompantes assim de querer resolver as coisas, de estar com muita raiva, é entender o que está acontecendo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou permitindo, né, me permitindo sentir isso que eu estou sentindo agora? Sabe? Então, são muitas questões. E esses sabotadores, eles vão sendo construídos desde a nossa infância.
com vivências que a gente teve com os pais, com os nossos cuidadores, com os nossos parentes mais próximos, na escola, né? A gente vai vivendo situações e vai criando as nossas crenças. E a gente vai crescendo e levando elas com a gente, criando mais crenças ao longo do tempo. Então, desde a infância, a gente já vive com isso, lá dos nossos sofrimentos enquanto crianças, né? E quando nós estamos adultos, quando nós crescemos, nós precisamos mais desses sabotadores. Por quê? Porque a gente vive mais situações onde a gente fica meio perdida, certo? E, às vezes, tem muitos deles que a gente não precisa mais deles. Às vezes, eles permanecem. E a gente nem percebe. E eles continuam ali, agindo e atrapalhando a gente dia a dia, né? É como se eles fossem, tipo assim, uma lente, vamos supor, uma lente de olho, né? Suponhamos que a gente não enxergue muito bem. Ou então eu enxergo, mas de repente eu não estou enxergando direito. Então, esses sabotadores, eles são como se fosse essa lente que me faz não enxergar direito. Mas o enxergar que eu estou falando aqui agora é ter a percepção das situações, né? Então, esses sabotadores vêm, enfiam aqui na lente dos nossos olhos e fazem a gente ver a situação de um outro jeito que não é real hoje, de um jeito que não é bom para nós. E aí ele faz com que a gente tome decisões, tome atitudes, fale coisas, às vezes, que talvez não deveriam ser faladas, certo? Então, é importante demais a gente estar atenta para o que a gente vive e o quanto isso é importante e é real e faz parte da realidade, para eu saber se eu vou dar mais atenção ou menos atenção para essa situação. E às vezes a gente dá muita atenção para coisas que não merecem, e a gente gasta energia com isso e deixa de gastar energia com aquilo que realmente precisa. Então é muito importante a gente entender que esses sabotadores, eles estão agindo contra nós. Por isso é preciso você se vigiar o tempo inteiro, para você conseguir ter essa noção realmente do que é que está acontecendo e o que você vai fazer, né? E o grande problema é a gente prestar realmente atenção nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para a gente realmente ver se tem essa lógica naquilo que você está pensando em relação a qualquer uma situação. E especialmente a você, ao seu relacionamento, ao seu marido, ao seu companheiro, tá certo? Então, vamos pensar, tá? No que pensamos e no que fazemos. Atenção para isso, porque isso aí muda tudo, tá? Muda tudo na sua vida, muda as atitudes, muda os resultados, né? Porque as coisas só vão mudar a partir do momento que você tiver realmente noção e mudar de atitude. Quando você muda de atitude, os resultados mudam. Agora, se você fica ali, sabe, dando murro em ponta de faca, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito o tempo inteiro, vai continuar dando errado sempre, né? Então, é importante demais você ficar atenta para isso, tá? E quando você não percebe os sabotadores agindo, aí você fica fazendo um monte de coisas que te prejudicam. Por exemplo, tem o sabotador que é chamado de sabotador crítico, né? Então, quando você não está observando, quando você não tem conhecimento disso, aí ele faz, esse sabotador crítico, ele faz com que você enxergue as coisas de uma forma pior do que, na verdade, ela é. Né? Então, ele faz você enxergar, por exemplo, só a parte negativa das pessoas, do seu marido, parte negativa sua, tá? E de todas as situações. Tem muita gente que é assim. Parece que tem o sabotador crítico plantado ali dentro do corpo da pessoa, porque ela é tão crítica que nada tá bom para ela, né? E isso faz o quê? Isso leva você a valorizar exatamente a parte ruim. E aí, eu te falo, a gente está falando sobre colocar para fora essa mulher poderosa que existe dentro de você. E aí, eu te pergunto, o que está ruim em você?
O que você acha que é ruim que te impede de ser uma mulher poderosa e conquistar o que você quer? Se você puder, me fala aqui, deixa eu ver. Tem um tanto de gente aqui. Eu nem cumprimentei a turma hoje, né? Porque eu fiquei meio apavorada com essa internet que virou essa confusão aqui. Rosilene, Lilian, Tânia, Luciana. Que bom que vocês estão aqui, gente. Gisele, olha, eu não consigo falar oi com todo mundo, mas vamos lá, né? Muito bom vocês estarem aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, interagir comigo, eu estou à disposição de vocês para responder, tá certo? Fica à vontade aí, né? Então, é isso, gente. Não dá para deixar o sabotador, né, crítico entrar dentro de você e ficar morando aí. Porque senão tudo para você vai estar ruim, certo? E isso prejudica você. Prejudica você, prejudica o seu relacionamento, certo? E aí, às vezes, o relacionamento não tá bom justamente porque você não tá bem consigo mesma. Então, é preciso, tá passando a hora já de começar a olhar as partes boas, as suas qualidades, para você começar a entender isso, que você precisa pôr exatamente essas partes boas para fora, né? A gente tem que tentar minimizar ao máximo as coisas ruins, mas defeitos todas nós temos, infelizmente não tem jeito, né? Eu acho que a gente precisa realmente focar, né? Focar naquilo que a gente tem de bom, porque é isso que vai nos trazer o que a gente quer, certo? Então, para de pensar, de focar no negativo, né? Se você está se vendo aí com esse sabotador aí crítico, tá? Para de pensar nas piores coisas, nos piores resultados, entende? Para de fazer isso. Para de falar sempre coisas negativas, isso não vai dar certo. Ah, eu não sei se vai dar certo, eu acho que não vai dar certo, porque aí vai dar errado mesmo. Você vai continuar pensando só negativo. E aí não tem jeito, vai atrair para você o que é negativo mesmo. Porque se você pensa assim, é isso que você está chamando para você, certo? Ó, é o seguinte: quando você começa a dar atenção para esses sabotadores, esse é um que eu citei aqui agora, tá? Mas são muitos, né? São muitos. E aí você vai descobrir aí quais são os seus, tá? É importante demais você perceber o que é que você está olhando e vendo só a parte negativa. Sempre que você vê alguma coisa negativa, que seja sua, que seja do seu marido, você comece a pensar: o que tem de positivo em mim ou nele? Já vira o jogo, tá? Vira a chave ali, porque já melhora, né? Porque quando você valoriza o que não é bom, é péssimo. É muito ruim para você. É para você e para o seu relacionamento, né? É o seguinte: o que você precisa é supervalorizar as coisas boas, tá? Então, o que você tem de bom? Pensa aí agora. Se tiver jeito, me responde aqui. O que você tem de bom? Me conta. Quantas coisas que você tem de bom? Pensa aí. Inteligente, a família, filhos, se você tem. No seu corpo, o que tem de bom? Porque muitas mulheres não se sentem empoderadas e não se sentem capazes porque não estão satisfeitas com o próprio corpo. E o que acontece é que isso precisa ser trabalhado de verdade. Porque o corpo, o formato do corpo não é tudo, né? Na verdade, o empoderamento, a sua autoestima, isso vem de dentro para fora. E isso não depende em absolutamente do seu corpo. O que depende é da sua aceitação consigo mesma. Então, se tem alguma coisa que você gostaria de mudar, pense: é isso mesmo? O motivo de você não estar bem será que é esse mesmo? Tá? Pensa nisso, certo? Então, vamos focar, tá? E aí é o seguinte: eu vou te contar agora um pouquinho de uma história de uma aluna minha da Escola do Relacionamento. É o seguinte: essa aluna, ela casou muito nova mesmo. Ela não tinha 20 anos ainda. E ela se casou com um homem bem mais velho do que ela. E tá tudo certo até aí.
Eles tiveram filhos e tudo bem. Só que depois de alguns anos, no início eles viviam bem. E depois de alguns anos, o que que aconteceu? Ele ficou frio, ficou mais distante, né? E aí eles têm uma distância bem grande. Eu não sei certo, mas tipo, acho que mais de 20 anos, não sei, 15 para 20 anos aí, ou mais de 20 anos de diferença de idade um para o outro. Então, enquanto os dois estão jovens, está tudo certo, né? Todos os dois estão com vigor e tudo, mas quando um fica bem mais velho do que o outro numa certa idade, aí já existem muitas diferenças, né? Principalmente de vigor, de vontade, de, enfim, de desejo e tudo mais, né? E aí, ela começou a pensar que ele não amava ela mais. Bom, e aí o que que aconteceu? Ela começou a ficar triste, foi ficando deprimida, a autoestima foi ficando lá no chão, né? E ela foi ficando cada vez pior, porque ela achava que exatamente ela não era boa o suficiente para ele. E aí eu falo, gente, as coisas mudam realmente. E na vida, a gente pode até passar por esses momentos, mas você escolheu uma pessoa por amor. E eu acho que dificilmente o amor acaba assim. A não ser que haja algum acontecimento que vai realmente fazer ter uma decepção muito grande, e aí a solução para remediar seria deixar de amar, o que não é fácil, né? Então, ela começou a se sentir desse jeito. E aí, ela acabou entrando em depressão. Na verdade, ela demorou um tempo, sabe, a descobrir que ela estava deprimida, que aquilo era realmente uma depressão diagnosticável, né? E ela precisou ir ao médico, mas ela foi, se tratou e continuou infeliz. Esse que é o grande problema, porque às vezes não é só tomar um medicamento, porque a depressão, sim, ela é uma questão de substâncias no organismo mesmo, né? O organismo deixa de produzir substâncias, mas às vezes precisa de algo mais. E aí o que que aconteceu com ela? Ela, né, tratou tudo direitinho, fez o que precisava, e uma amiga dela falou que tinha visto um vídeo da escola do relacionamento, né? Um vídeo nosso. E o que que aconteceu? Ela ficou doida para entrar, mas ela tinha medo. Ela tinha medo. Aí percebe que quando a gente tem tanto medo numa situação onde a gente pode ter ajuda, pode ser os próprios sabotadores que estão agindo. Que aí eles ficam ali, não faz não, não vai não, não vai não, porque você não conhece, você não sabe como que é, você não sabe se vai dar certo, entende? E isso é na vida, gente. Eu tô contando esse caso aqui, mas isso acontece na vida da gente. Às vezes a gente perde oportunidades por causa dos nossos sabotadores, que não nos deixam ir para frente e aprender o que a gente precisa de aprender para ficar melhor, para ser melhor, né? E aí, ela não sabia nada sobre sabotadores, nunca tinha ouvido falar. Quando ela aprendeu na escola do relacionamento, gente, olha, foi incrível, foi incrível. A gente vai ensinando as coisas, né, na sequência, que a pessoa possa ter um aprendizado e para ter um resultado maravilhoso. E aí, nós demos início aí a essas aulas, né, do meu método, e quando ela começou a fazer as tarefas, a realmente estudar o método e a aplicar as técnicas que a gente ensinou, gente, logo no início ela ficou encantada e ela falava: gente, mas assim, os resultados são muito visíveis. Os resultados são grandes, que coisa, né? Ou seja, ela não tinha essa expectativa de que ela ia ter esse resultado. E foi maravilhoso para mim ver a transformação dela, ver ela se transformando. Quando ela aprendeu, então, sobre os sabotadores, foi assim, gente, ela mesma conseguiu perceber que ela estava criando as coisas na cabeça dela, né? E acreditando nessas coisas que ela estava inventando na cabeça dela. E
ela começou a mudar de atitude, porque quando você tem consciência de uma coisa que te atrapalha e você começa a aplicar uma técnica sobre aquilo, aí muda. Porque aí muda a sua atitude, muda o seu resultado, e aí vai mudando tudo, né? E ela viu que os pensamentos dela não eram reais, e a partir daí ela conseguiu realmente se libertar daqueles pensamentos, daqueles sabotadores, né? E ela foi assim, tipo, d'água pro vinho, sabe? A partir daquele momento, a vida dela começou a mudar. Ela viu que aqueles sabotadores estavam destruindo a vida dela e que ela tinha uma energia maravilhosa, ela era uma mulher maravilhosa, cheia de capacidades, de habilidades, para ficar perdendo tempo com aquilo ali, dando atenção para essas coisas que ela não tinha conhecimento, né? E aí ela conseguiu realmente reconhecer, né, os próprios valores. A situação mudou completamente. Ela percebeu que ela realmente poderia construir aí uma vida do jeito que ela queria, né? Construir a felicidade que ela tanto sonhava, porque dentro de uma depressão a felicidade passa longe, né, gente? E ela começou a construir aí essa felicidade dela própria, da existência dela, sabe? Sem depender do aval do marido dela. Porque antes ela ficava dependendo de tudo, né? E ela conseguiu aí ser feliz e, sabe, eu falo que é desabrochar para a vida, né? E o resultado dela, gente, foi tão sensacional, que assim, eu fico emocionada e feliz sempre. E ela já terminou o curso, mas assim, ela sempre entra em contato, eu falo com ela, porque na verdade a gente se tornou amiga mesmo, né? E por que que eu tô te contando tudo isso aqui, te falando essas questões? É para você entender que você também, mesmo que você esteja no fundo do poço, se achando a pior das piores, você pode conseguir também, né? É só aprender o jeito certo de fazer, porque vai dar certo. E aí você conseguindo aprender as coisas, o jeito certo, a hora certa de fazer, de reagir, as técnicas e tudo, você pode sim conseguir mudar completamente a sua vida. E aí eu venho na questão do relacionamento. Quando você está feliz, quando você sabe o que está fazendo, você consegue enlouquecer seu marido na cama, fora da cama, porque é o que importa, mesmo se o relacionamento de vocês estiver quase acabando. E é assim que acontece, porque quando a gente casa é tudo lindo, e depois os problemas começam a aparecer e a gente às vezes não percebe, mas a gente pode recuperar, tá bom? Se vocês tiverem amor, nada impede vocês de ficarem bem, certo? Então, gente, eu vou falar para vocês uma frase aqui do Brooke Davis que eu acho muito interessante, e eu acho que isso cabe na vida de todas as pessoas. Por isso que eu estou falando ela, tá? Neide, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Lúcia, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Tem outros nomes aqui que eu não estou conseguindo ler, não. Joana, Adriana, quase xará minha, né? Sejam todas bem-vindas, gente. Um prazer ter vocês aqui, tá bom? Mas a frase é o seguinte: às vezes a vida vai te dar uma volta, mas mais cedo ou mais tarde você percebe que não é apenas uma sobrevivente. Você é uma guerreira e você é muito forte. Muito mais forte do que qualquer coisa que a vida lança no seu caminho. Eu acho isso tão perfeito, tão maravilhoso, porque a gente não para pensar. Mas pensa para você ver, até você estar aqui hoje, quantos obstáculos você já superou? Quão forte você foi para você estar aqui hoje, onde você está? Com quem você está? Com a família que você está? É muita coisa que a gente, sabe, consegue vencer para a gente estar aqui vivendo, estar junto, não é? Então começa a pensar nisso, porque isso é extremamente importante, tá bom? E tem uma outra questão aqui que é o seguinte: tem um livro que é de inteligência positiva. Ele é do Shiza Jamin.
ele fala que só 20% das equipes de pessoas que trabalham juntas e dos indivíduos que alcançam seu verdadeiro potencial. Olha para vocês verem. 20% das pessoas alcançam o seu verdadeiro potencial. Ou seja, você tem tanto dentro de você, por que que você não usa? Para a gente conseguir descobrir o que tem dentro da gente, a gente tem que se permitir, a gente tem que deixar as coisas aparecerem, a gente tem que ser a gente mesma, a gente tem que falar, sabe? Falar as coisas que a gente acha, né? Não é exigir, é falar. E a inteligência positiva, ela é um indicativo do domínio que você desenvolveu sobre a sua mente. E existem testes para fazer isso aí, né? Mas o seu quociente de inteligência positiva é uma medida de força que você tem, força reativa, força interna, sabe? É uma força que também está dentro do sábio que a gente falou dos sabotadores aí, sabe? Que eu falei mais cedo hoje, né? Então, a inteligência positiva é você parar para pensar, é você não se deixar levar pelos seus sabotadores negativos, tá? É você lembrar do sábio que tem dentro de você, que te mostra, que te faz pensar as coisas, para você não fazer nada que você não deve, que você vai se arrepender depois, certo? Esse sábio, gente, ele é incrível. É o anjinho que eu falo, que a gente tem sempre aqui junto da gente. Ele vai dando os caminhos para a gente em alguns momentos que a gente está perdida, né? E quando você não tem uma base sólida, sabe, dessa inteligência positiva, que é não pensar só negativamente, trabalhar o lado positivo de todas as coisas, porque eu falo que mesmo com o sofrimento, aliás, com o sofrimento, eu acho que todas as vezes que eu sofro, são as vezes que eu mais aprendo, que eu mais evoluo, que eu me torno uma pessoa melhor, mais capaz, mais resiliente, sabe? Uma pessoa mais humana mesmo, assim, sabe? Porque a gente começa a analisar as coisas de uma outra forma. Então, sofrer, às vezes, não é tão ruim assim. Esse é o lado da inteligência positiva, certo? Muitas coisas, elas melhoram quando a gente trabalha com a inteligência positiva, certo? E o seu desempenho diante das situações, na medida que você vai se desenvolvendo, né? Desenvolvendo aí essa razão e emoção dentro da inteligência positiva, você começa a ter mais felicidade, você começa a ter mais compreensão das coisas, você começa a não cair nas suas próprias sabotagens. E é por isso que é muito importante a gente abrir o olho para isso, né? Porque uma das coisas que mais deixam as mulheres no fundo do poço é não saber, não ter com clareza na sua mente a sua capacidade, a força que você tem dentro de você. Por isso eu falei essas coisas aqui sobre esses autores aqui, né? E existem sinais nítidos, sabe, de pesquisadores que são da área da psicologia, que eles falam muito sobre essa questão da neurociência, da ciência organizacional. A neurociência, ela está relacionada aqui com os neurônios, com as nossas conexões cerebrais, que vão trazer as reações diante de cada situação, né? E a questão da ciência organizacional é como você organiza, como você se organiza para si mesma, como você se organiza no meio que você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, né? Como você organiza as coisas ao seu entorno, aonde você vive, aonde você vai, né? Porque isso tudo mostra sobre esse quociente de inteligência positiva, né? E aí, quando você tem isso mais evoluído, aí esse quociente de inteligência seu é mais alto, né, de inteligência positiva. E aí, gente, nesse momento, quando você adquire essa consciência, você consegue lidar com muito mais facilidade com as dificuldades da vida, né? Você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser bem menos estressada. Por quê? Porque você vai lidar com mais tranquilidade, com a vida, com os problemas,
né? Porque tem coisas que a gente sofre muito, mas a gente não tem o que fazer. Às vezes a gente se estressa, quer resolver, mas não dá para resolver. A gente tem que esperar o tempo. Às vezes o tempo é de Deus, não é o nosso tempo, né? Às vezes a gente precisa amadurecer mais para a gente ver que a resposta tá ali, ó, na nossa cara, grudada ali, e a gente não consegue ainda, porque a gente precisa evoluir, certo? Então, às vezes você pode estar me perguntando aí, como que eu faço para conseguir descobrir esses sabotadores? Gente, lembra que eu falei no início da live de hoje? Fica atenta. Fica atenta, porque sempre que você estiver atenta, quando você passar por uma situação de pressão, de raiva, de nervosismo, você vai lembrar e aí você vai observar os seus sentimentos, você vai descobrir o motivo que está te levando a te sabotar. Então, por exemplo, vou falar uma coisa de sabotagem com relação à alimentação. Por exemplo, se eu estou fazendo uma dieta, um controle alimentar, e estou restrita no doce, não como doce. E aí, por exemplo, isso acontece comigo, inclusive, até. Esse é um sabotador meu. Sabotador meu é a ansiedade ou o cansaço. Então, assim, se eu adoro doce, se eu tô estressada, olha, eu tô controlando bem, sem o doce, tô indo super bem. De repente, eu me estressei com alguma coisa ou estou muito cansada, eu vou lá e como doce. É o sabotador. Então, aí o que que eu descobri? A ansiedade, o nervosismo são sabotadores que me levam a comer doce. Porque aí fica aquela vozinha, vai lá, come, vai, que você vai melhorar, vai, 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 aí eu vou. Entendeu? Tô trabalhando isso, já tô conseguindo, né? Então, pensa aí o que que é que acontece com você em todos os seus momentos, o que que te leva a fazer, a brigar com seu marido, né, a fazer o que você não queria, a comer o que você não quer, entendeu? Para você descobrir, porque o único jeito que tem de você descobrir sobre os seus sabotadores é se analisando mesmo, se olhando, tá? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Neide, seja bem-vinda. Silvia Anderson, seja bem-vindo. Bom, então, fica atenta em si mesma. A gente só consegue mudar quando a gente passa a se observar. Faça um silêncio diário consigo mesma para se observar. Para e pensa no que aconteceu e por que aconteceu. Com isso, você vai começar a descobrir os seus sabotadores, tá certo? E quando menos você espera, às vezes no início é difícil, mas quando você menos espera, você já consegue descobrir, você vai descobrindo cada hora um. E aí, sempre que acontece aquilo, você já lembra, você fala, não vou fazer. E aí você sai fora, muda o foco, vai fazer outra coisa, tá? E quando você menos esperar, tá tudo acontecendo, você já começou a entender, já saber quais são os seus sabotadores, as coisas começam a andar do jeito que você gostaria, do jeito que você sonha, do jeito que você sonhou, né? E aí, eu quero comentar hoje uma coisa com vocês. Tem várias seguidoras minhas aqui comentando, mandando mensagens, e às vezes algumas coisas polêmicas, tem gente que fica questionando algumas coisas comigo, e eu adoro isso, gente, eu gosto muito. Então, se eu fizer alguma coisa, se eu escrever alguma coisa aí que você não concorda, fala comigo. E que você concorda também. Mas uma das minhas seguidoras, ela comentou em um vídeo que ela não se sente à vontade de fazer nada, sabe? Nada, 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 nada sozinha. E que ela vai ficar sozinha mesmo. Porque, não tá dando certo com ninguém. E aí eu falei com ela o seguinte: olha, a falta de vontade, porque às vezes a gente tenta e não dá certo, né? Mas o que a gente tem que entender é que o problema não é eu não vou conseguir mudar o outro. E às vezes a gente quer muito mudar o marido, não é? Mas isso não vai acontecer, a gente não vai conseguir mudar o marido. A gente vai conseguir mudar a gente mesmo e olha lá. Mas aí eu falei com ela o seguinte: olha, a falta de vontade, ela vem porque ela está lá, parada, perdida.
Sabe quando você está perdida, você não sabe o que você faz? Então eu falei isso com ela. Você está sem vontade porque você não está sabendo exatamente o que fazer. E isso acontece mesmo quando a gente não sabe o que fazer. Quando a gente está perdida, a gente paralisa. Porque, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Nada, se eu não sei o que fazer. E é assim mesmo que acontece. Então, é justamente por isso que ela não consegue ou nem sabe por onde começar. E aí, gente, eu te falo, qual que é a sua situação hoje? Qual que é o seu maior problema hoje? Você sabe como lidar com ele? Como resolver? Porque se você não sabe, você deve estar parado aí, sem saber o que fazer. Mas isso não vai resolver. Então, se você ficar parado aí na sua zona de conforto, sem ter uma atitude, sem agir, você nunca vai sair dessa vida e desse problema. Porque mudar é difícil mesmo. É difícil pra caramba, é muito difícil mesmo. Você tem que entender isso. E se você quer melhorar a sua vida, melhorar seu relacionamento, vai precisar de mudanças. E aí você está disposto? Você que decide. Eu decidi que eu queria mudar. E eu consegui. Eu consegui o que eu queria. Por isso que eu tô aqui hoje, dividindo com vocês um pouco da minha humilde experiência de vida, né? E agora eu vou te ensinar algumas técnicas que vão te ajudar, sabe? Nessa questão aí de pôr para fora o que precisa ser colocado para fora para você ser a mulher que você sempre sonhou, tá? A primeira coisa é buscar o conhecimento de si mesma. E, gente, isso parece óbvio e bobo, né? Mas isso é muito importante, muito importante. Porque se você não se conhece, se você não tem consciência das coisas que você faz bem e que você faz mal, você vai ficar parada aí. Porque aí você não vai fazer outras coisas, não vai fazer novidades, não vai corrigir o que pode ser corrigido, né? A outra questão é o seguinte, é o item 2. Não perde tempo buscando culpados. Olha, a maioria das minhas alunas da escola do relacionamento, elas entraram na escola do relacionamento achando que sempre o marido é o culpado. Então, é o seguinte, eu falo com elas. Não adianta você ficar procurando quem é culpado, porque isso não resolve a situação, certo? Foca no que tem que ser feito para você realmente corrigir o erro, conseguir um resultado que você gostaria de ter, certo? Porque isso vai te deixar cada dia mais nervosa se você não resolver. E quando você pega, foca no que você quer, no problema e o que resolve esse problema, aí sim. Aí isso te deixa muito mais confiante. E muitas vezes a gente fica na zona de conforto pensando, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, mas não vai, não faz. E aí realmente não tem como, né? Aí realmente não vai melhorar, tá? O item 3 é o seguinte: aprenda a controlar a sua vida. Gente, tem gente que às vezes fora de casa é até controlado, mas dentro de casa é um descontrole só. Então, você tem que controlar a sua vida dentro e fora de casa. O que é isso? Você consigo mesma, você com seu marido, você com sua família, você no seu emprego, se você trabalha, né? Lembra disso, tá? Isso te empodera quando você tem o controle sobre as situações, certo? A outra questão é você colocar para fora, tá? Deixar realmente que as pessoas vejam quem é você, sabe? Quem é você? Você mostra para as pessoas a sua capacidade como mulher, por exemplo, que toda mulher tem muita capacidade, gente. E olha, só da gente ser mulher, a gente já é extra, a gente já é excepcional. Porque, sinceramente, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem. E tá tudo bem, eles têm a parte boa deles também. Mas pensa no quanto de coisas você consegue fazer ao mesmo tempo. Eles não. Isso só já é motivo para você sair comemorando por aí. Entendeu? Então, coloca para fora realmente o que você tem, o seu potencial. Usa o que você tem. O seu potencial é um dom que você recebeu. Você precisa de usar ele.
né? Se liberta dessa prisão que você mesma se colocou, porque não foi ninguém que te colocou. Você mesma se colocou aí nessa posição de não ser boa o suficiente, de, enfim, de não estar bem na vida, sabe? Porque você pode ser o que você quiser, mas você tem que agir para isso, né? Outra coisa é o seguinte, limites. Você tem limites? Você estabeleceu os limites para você em relação aos outros, né? Isso é muito importante. Você precisa ser dona da sua vida, das suas escolhas. Porque as pessoas que a gente conhece, é maravilhoso, né, gente? A gente ter amigos, a gente ter parentes, marido, filhos, enfim, é tudo. Só que tem algumas dessas pessoas que elas passam dos limites e elas acham que a gente tem que fazer as coisas do jeito delas. Elas exigem da gente que a gente faça só do jeito delas. E isso não é vida. A pessoa que só faz as coisas do jeito que o outro quer, ela não tem vida própria. E ela não vai conseguir ser feliz. Ou então ela vai ser infeliz pro resto da vida, se ela não colocar limites. Se ela não determinar, olha, eu gosto é assim. Esse aqui eu vou fazer do seu jeito, mas esse aqui vai ser do meu. Eu quero é assim, isso aqui é para mim. Então, o que é para mim, eu vou fazer do meu jeito e não do seu jeito, certo? Isso é importante demais você ter isso, tá? Outra coisa antes de eu finalizar isso aqui, é o seguinte: quando você coloca limites, você sabe o que você gosta, o que você quer, o que você pode, você se sente muito mais forte, mais segura, tá? Então, lembra disso. Isso faz parte para você conseguir libertar essa mulher que está aí escondida dentro de você, tá? Um outro item que é o medo, né? Quem não tem medo? Eu falei na última live sobre a vulnerabilidade, né? Não foi só, mas eu falei sobre isso também. A gente é vulnerável, gente. A gente é vulnerável, a gente querendo ou não, a gente não sabe tudo. A gente vai errar. Em algum momento a gente vai errar, certo? Porque vão aparecer coisas que a gente ainda nunca fez. E aí a gente vai tentar, né? Então, não tenha medo. Porque medo nós todos temos, certo? Mesmo com medo, você vai lá e faz o que você quer. É claro que a gente tem que calcular, né? A gente tem que ter riscos calculados, certo? Não é ir fazendo as coisas loucamente por aí, né? Gastando dinheiro, fazendo dívida, não. É pensado, mas mesmo com medo, faz, tá? Mesmo se você estiver insegura, vai lá e faz. Principalmente em relação ao seu marido, em relação à parte sexual, certo? Se você tem desejo, se você tem vontade, vai lá e demonstra para ele, fala com ele, chama ele, chega ele no canto, tá? Porque é importante demais isso, certo? E o item 7 é o seguinte: faça sempre. Desculpa, gente, só um minutinho. Olha a garganta. Faça sempre o que tem que ser feito. Não fica procrastinando, sabe? Se você tem que fazer alguma coisa, vai lá e faz. Não deixa para o outro fazer, sabe? Não fica colocando as coisas como se assim, isso é coisa de mulher, isso aqui é coisa de homem, isso aqui eu que vou fazer, isso aqui meu marido é que tem que fazer. Porque nem sempre é assim. Isso é uma coisa, isso é uma crença. Isso é uma crença que limita as pessoas. E tem muita gente que está na escola do relacionamento, muita mulher, que está nesse problema. Mas ele é o homem da casa, ele é que tem que fazer isso. Não, gente, vamos deixar isso para lá, porque isso aí já passou. A gente pode fazer coisa que o homem faz e o homem também pode fazer coisa que a mulher faz. Isso não existe mais, já caiu por terra, né? Então, faça, tá bom? Porque você tem muito mais poder do que você imagina. Eu sei disso, sabe? E às vezes você está duvidando disso, mas não duvide, tá certo? Porque vale a pena, né? Os desafios que você já teve na sua vida, pensa isso, gente. Esses desafios
Eles desenvolveram os seus sabotadores. E aí, como que foi isso? Com seus pais, com seus irmãos, na escola, enfim, na família, em tudo, na vida, em tudo que você foi, certo? Em algum momento, presta atenção, em algum momento da sua vida, na infância, na adolescência, em qualquer momento, você já fracassou, já deu errado alguma coisa com você. Às vezes você já fracassou, às vezes você já foi rejeitada de alguma forma, sabe? Muita coisa pode ter acontecido. Às vezes você pode ter sido traída, não só por um namorado, pelo marido, mas por outras pessoas que você confiou nelas. Então, a gente não tem como a gente não ter tido, né, ter passado por essas coisas para trás. Então, em algum momento, pode ter acontecido também, você pode ter tido medo da morte, medo da fome, medo de algum perigo. Pensa para você ver. E veja quanto isso te fez sofrer, mas ao mesmo tempo te fez evoluir e desenvolver. Então, tudo que acontece na nossa vida nos traz sofrimento, nos faz criar sabotadores, mas nos traz aprendizagem. E é por isso que hoje eu estou aqui falando. Tira de dentro de você essa mulher poderosa que está aí escondida. Porque eu sei que ela está aí. Não tem nenhuma mulher que não tem poder. Todas têm, certo? Então, se você quer aprender mais sobre isso, se você ainda não me segue, começa a me seguir. Nós temos YouTube, Instagram e Facebook, os 3 canais, né? Onde a gente publica vídeos diários, as lives. Então, assim, no YouTube principalmente, ativa as notificações para você receber os recadinhos do que a gente está postando, porque existem muitas coisas para você aprender além do que eu estou ensinando aqui hoje, porque aqui é uma amostra para você realmente mudar de vida e se despertar para a vida e ser a mulher que você pode e quer ser, tá certo? Então é o seguinte, o primeiro passo é você aceitar as suas emoções. Toda hora que você sente alguma coisa, aceita. É raiva, é ódio, é amor. O que que é? Aceita. Porque, gente, não é vergonha você aceitar as suas emoções. É necessário. Isso faz parte da sua vida, tá? Então, você não aceitar te faz mal. Então, aceite, entenda que você vai sentir alegria, tristeza, um monte de sentimentos aí, né? Suas emoções. Você tem o direito de sentir e de expressar o seu sentimento. Pensa nisso. Porque eu falo sempre o seguinte, desde bebê, a gente fala com os filhos, e os nossos pais falaram com a gente. Para de chorar. Para com isso. Isso aí não é nada. Não é nada para eles. Não é nada para os outros. Mas o nosso sentimento tem que ser sentido. A gente pode até estar exagerando. Não estou falando para ninguém ficar dando birra. Não estou falando que dar birra é bom. Mas é isso. Expresse o que você sente. Por você, tá? O segundo passo é você lembrar sempre que as emoções não duram para sempre. As emoções, elas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Umas voltam, outras não, né? Então, exemplo. Lembra de alguma coisa aí que você superou e que hoje isso não te abala mais. Algum problema que você passou, que você sofreu, que hoje não importa mais para você. Ou que isso não te descontrola mais. Porque tem coisas que às vezes a gente não consegue lidar com elas, né? A gente demora. Mas pensa nisso. E aí o que eu tenho para te falar sobre isso é o seguinte. Se você superou, eu quero que você lembra da força que você tem dentro de você para superar. E superar, gente, não é esquecer, não é nunca mais pensar.
superar, às vezes perdoar, é a gente saber lidar, é a gente pensar, mas a gente não morrer de tristeza mais. A gente não se descontrolar, certo? Então, é isso. Se esforça o máximo que você puder para superar as suas próprias emoções, porque isso é importante. Mas sinta elas e supere elas, porque é isso que vai te fazer cada vez mais forte. A força está aí. E o terceiro e último passo é você identificar os seus pensamentos que provocam as emoções. Então, você pensou, por exemplo, que o marido está te traindo. Você acha que ele está te traindo. Né? O que são as emoções que vieram? Veio a emoção, aí você volta atrás. O que me fez ter essa emoção? Qual o pensamento que eu tive agora? Porque a gente pensa e o pensamento some, foge. Mas então, pensa nisso, certo? Identifica o que, certo? Que você pensa que te provoca as emoções. Para você se questionar se isso que você pensou é verdade, se é realmente desse jeito que você está pensando, ou seja, se isso é realidade, né? E se isso que você pensou é grave o suficiente, se merece atenção sua, para você dispor de tempo para isso. Ou não, porque às vezes você vai pensar numa coisa que te fez raiva ou te fez triste, e você vai parar para pensar e falar: ah, não vou pensar nisso não, que bobagem é essa? Para que eu vou ficar pensando nisso? Isso não tem sentido, isso não é importante. E é assim que tem que ser. Você dá atenção para aquilo que é importante, o que não é, você joga fora, certo? Você não perde nem tempo e nem saúde, porque isso estraga a saúde, né, gente? Emoções negativas estragam a nossa saúde, destroem a nossa saúde, certo? E, na maioria das vezes, na desconstrução dessas crenças aí, que você vai descobrir que às vezes você tem, coisas que seus pais te ensinaram, sabe? Tem várias coisas aqui. Eu precisava lembrar de alguma coisa aqui para me dar um exemplo para vocês agora. Ah, vou falar de uma crença que a minha mãe colocou em mim. Tadinha. Ela está perdoada. Mas isso era o que ela sentia e o que ela achava. Olha só para você ver a crença limitante que ela tinha. Quem faz terapia separa no casamento. Simples assim para ela, né? E não é assim. As coisas não são dessa forma, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, isso não é verdade, certo? Então, se você pensar as coisas assim, pensa, gente, isso é verdade? Isso é real? Funciona desse jeito mesmo? Certo? Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Tenta descobrir aí as suas crenças, porque isso vai te ajudar muito a ressignificar essas crenças e dar um valor novo para sua vida, para esse poder que você tem aí dentro de você, né? Então, gente, com essa questão das crenças, né, é preciso trabalhar mesmo na desconstrução dessas crenças. Porque é só assim que você vai conseguir ressignificar elas e seguir em frente, ressignificar os seus pensamentos e mudar de dentro para fora. Porque isso não depende dos outros. Os outros não vão fazer isso para você. Não tem como. Tá certo? Então, te vejo hoje nós estamos na terça. Te vejo quinta-feira. Um beijo grande, agradeço muito por cada um de vocês que esteve aqui comigo hoje. Nos vemos na quinta, às 19 horas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo grande.